Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugares para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. No livro do Apocalipse, João fala sobre um trono gigante e branco que muita gente acredita ser o lugar onde acontece o juízo final. A ideia é que na frente desse trono as pessoas serão julgadas para saber se serão salvas ou não. Entretanto, a Bíblia nos apresenta algo verdadeiramente marcante. Quando as pessoas se deparam com um imponente grande trono branco, elas já estão em uma situação delicada. Estão, de certo modo, condenadas, devido ao que aconteceu na época de Adão. A ideia é que todos que se encontram diante desse tribunal divino já estão em uma situação difícil, segundo o que diz a Bíblia. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Romanos capítulo 5, versículo 18. Mas se a humanidade já está condenada, qual é o propósito do grande trono branco? Ele será o local onde as ações de todas as pessoas que foram afetadas pela transgressão de Adão serão julgadas. O antigo livro de Jó, o mais antigo da Bíblia, nos mostra que Deus está determinado a julgar as ações dos seres humanos. Segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Jó, capítulo 34, versículo 11. Muito tempo depois, Jeremias também deixou registrado: os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias, capítulo 32, versículo 19. É importante lembrar que nada pode ser escondido de Deus, e Ele é um juiz perfeito. Como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Quando o grande trono branco for estabelecido, revelará a intensidade da ira de Deus que as pessoas perdidas acumularam devido aos seus corações impenitentes. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Quando se trata de salvação, é importante entender que as boas ações das pessoas não as salvarão diante do grande trono branco, sem nascerem de novo, como diz em Salmos capítulo 53, versículo 3. Ninguém consegue fazer o bem. As ações das pessoas que estão sob condenação são vistas por Deus como trapos sujos, ou seja, não servem para justificar ou cobrir seus erros. Todos aqueles que se apresentarem diante de Deus no grande trono branco estarão como se estivessem nus, pois não poderão esconder sua imperfeição com suas ações, como nos mostra Isaías, capítulo 59, versículo 6. A queda da humanidade por meio de Adão trouxe consigo condenação, afastamento de Deus e a perda da sua glória. Isso significa que todos os seres humanos cometeram erros, pois, de certa forma, todos começaram seu percurso pela ampla porta que é Adão e seguem um caminho largo que leva à destruição. Como sabemos, há apenas dois caminhos, um que leva à perdição e outro que leva à salvação. Aqueles que começaram pelo caminho de Adão terão um destino baseado no caminho que escolheram seguir, e faz a cada um segundo o seu caminho. Jeremias, capítulo 32, versículo 19 e Jó, capítulo 34, versículo 11. Quando a humanidade se afastou da glória de Deus, suas ações também foram afetadas, pois deixaram de ser feitas em sintonia com Deus, como mencionado em João capítulo 3, versículo 19. Quando as pessoas se afastam de Deus, suas ações não refletem mais o seu propósito. É por isso que algumas pessoas religiosas que confiam em suas próprias boas ações, muitas vezes rejeitam a mensagem de Cristo, pois não percebem o quão imperfeitas são suas próprias ações. O que as pessoas que vivem sem Deus não compreendem agora será revelado diante do grande trono branco, quando perceberão o quão inadequadas foram suas ações, por não terem sido feitas em harmonia com Deus. Isso será um momento de descoberta impactante. A descrição do grande trono branco. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, João primeiramente descreve um trono. Esta não é a primeira menção de um trono em Apocalipse, mas João usa dois adjetivos únicos para descrever esse trono. Ele classifica-o como grande e branco. O grande trono branco é imponente por seu tamanho, especialmente quando comparado ao mencionado anteriormente em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Isso reflete a importância do julgamento que acontecerá ali. A cor desse trono carrega significados profundos.
Ela simboliza a pureza daquele que está sentado nele e a justiça daquele que preside o julgamento. Essa cor nos faz pensar na retidão do juiz e no veredito que será proclamado, o ocupante do grande trono branco. João não identifica o ocupante do trono de forma direta. Em Apocalipse, aquele que se assenta sobre o trono frequentemente se refere a Deus. Em João capítulo 5, versículo 22, lemos que o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho toda a autoridade para julgar. Romanos capítulo 2, versículo 16, fala sobre o dia em que Deus julgará os segredos das pessoas por meio de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, menciona Jesus compartilhando um trono com Deus. Como disse Barclay, tal é a união entre o Pai e o Filho, que não há problema algum em atribuirmos as ações de um ao outro. Na presença dessa majestade divina, a terra e a atmosfera ao redor desaparecem. Isso acontece porque, da mesma forma que um pecador não pode estar diante de um Deus santo, a terra e tudo que está corrompido não podem permanecer na presença de sua santidade. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz que os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos se desfarão pelo fogo e a terra e tudo o que nela existe serão queimados. Isso significa que não há espaço para impureza, pois ela não pode existir diante de um Deus santo. O povo julgado no grande trono branco, os mortos grandes e pequenos, diz respeito a todas as pessoas que viveram ao longo da história e, a despeito de sua posição social, morreram sem conhecer e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por seus pecados. Estejam na terra, no mar, em covas ou criptas, os restos desses mortos serão restaurados e reunidos às suas almas e espíritos. Ressurretos comparecerão perante o grande trono branco. Após a morte, a alma continua a existir. Na ressurreição, ela recebe um corpo adequado à existência eterna. Antes da ressurreição, a alma do crente encontra-se na presença de Deus, aguardando seu galardão eterno. A alma do ímpio fica no Hades, para onde vão os mortos ímpios, a fim de aguardar o juízo final. No julgamento perante o grande trono branco, os ímpios de todas as eras serão ressuscitados. Daniel, capítulo 12, versículo 2, João, capítulo 5, versículo 28 e 29, e Atos, capítulo 24, versículo 15, descrevem uma ressurreição para justos e injustos. Daniel e João ainda explicam que nessa ressurreição os justos se erguerão para a vida eterna e os injustos para a vergonha e condenação. No julgamento perante o grande trono branco, ímpios de todas as camadas sociais, com variegadas capacidades intelectuais e oriundos de diversas posições de poder político ou financeiro, terão uma coisa em comum: todos morreram sem Cristo. Todos se levantarão de seus túmulos e o Hades será esvaziado. As bases deste julgamento. Ao longo deste julgamento, vários livros se abrirão. Os registros de todos os atos e pensamentos secretos dos ímpios serão revelados. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, lemos: Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É preocupante imaginar que cada um de nós pode ter um anjo registrando cada pensamento, palavra e ato. Livro da Lei. Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus serão julgados de acordo com as leis do Antigo Testamento. Como vemos em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, aqueles que vivem debaixo da lei serão julgados por ela, a menos que aceitemos a misericórdia de Deus, que nos é oferecida por meio de seu Filho. Não podemos ser considerados justos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Hebreus capítulo 2, versículo 2, exige que toda transgressão e desobediência receba a justa retribuição. Isto é compatível com a justiça de Deus e parece indicar diversos níveis de tormento no inferno. Uma pessoa relativamente ética que tenha levado uma vida um tanto virtuosa, embora distante dos padrões de Deus, não sofrerá a mesma punição atribuída a Adolf Hitler. Da mesma forma, o julgamento de quem jamais ouviu o Evangelho levará tal fato em consideração. Estes certamente enfrentarão menor severidade que aqueles que repetidamente ouviram a palavra de Deus e a rejeitaram. Mateus, capítulo 11, versículo 21 a 24, reforça tal concepção. Nesta passagem das Escrituras, Jesus explicou que aquele que ouvisse sua mensagem e a rejeitasse estaria sujeito à maior condenação que os pecadores das cidades veterotestamentárias de Sodoma e Gomorra. Livros das Obras. O juiz então senta em seu trono
e pronto a dar o veredito, examina os livros que são abertos no tribunal, os quais registram todos os atos de cada réu. A salvação não está em questão, pois os acusados presentes são descritos como mortos, significando que estão espiritualmente mortos. Suas obras, portanto, não podendo ser agradáveis a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Serão provas irrefutáveis da inexistência de qualquer relacionamento salvador com Deus, sem nenhum mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Eles receberão julgamento por seus atos. Mateus capítulo 16, versículo 27. Aqueles que estiverem diante do trono não terão defesa, ficarão indefesos e expostos perante os olhos daquele a quem devem prestar contas. O julgamento começará e a sentença será o lago de fogo, que é um castigo de tormento eterno preparado para Satanás, seus anjos e todos aqueles que recusarem a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46. Livro da vida. Outro livro é aberto. Neste caso, a palavra livro está no singular, pois há apenas um. Trata-se do livro da vida, que traz os nomes dos eleitos de Deus, cidadãos do céu. Este povo não enfrentará condenações ou julgamentos. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Não se encontraram entre os mortos, pois estão vivos. Escaparam do julgamento e de seu veredito à segunda morte. Em João, capítulo 6, versículos 50 e 51. Jesus declarou ser o pão da vida e deixou claro que quem comesse deste pão jamais morreria, mas viveria para sempre. Ao fazer tal promessa, Jesus não estava dizendo que tal pessoa não morreria fisicamente, mas referia-se à morte espiritual. Em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A criação está sujeita à morte física, mas apenas os incrédulos estão sujeitos à segunda morte e ao banimento para o lago de fogo. O Senhor ressurreto prometeu à igreja em Esmirna: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. O livro da vida testifica contra os ímpios, pois seus nomes não estão lá. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.